no LMS para vocês. Pessoal, aparecendo uma tela para vocês aí? Sim, senhor. Beleza. Jovens, então hoje a nossa intenção aqui com vocês, cardápio da noite, bom, já falamos da resistência, né? Soldagem por resistência, bem comum, abrasagem. E a ideia hoje é falar do... Ó, fez um barulhinho. Aguardando no lobby. Murilo. Admitindo. Beleza. Ele faz um barulhinho. Eu vou admitindo aqui, professor. Pode deixar, né? Então beleza. O RH aqui de hoje é o Juliano. Ele que admite aqui, né, Juliano? Isso aí, professor. Quem quiser participar, manda um currículo aí pro Juliano. Dados pessoais, formação, né? Geralmente. Ó, o Kelvin lá. Consegue admitir? Já. Muito bem, Juliano. Pode deixar. Então, vamos falar aqui dentro desse grupo fusão. Fusão, como assim fusão? Fusão do metal base e do metal de adição, né? Por isso fusão. Mudança do sólido para o líquido. Vamos falar do eletrodo consumível revestido, né? Então, aqui arco elétrico sem a utilização do gás. Então, vamos conversar aqui sobre a soldagem aí do grupo fusão com arco elétrico, com eletrodo consumível, sem a utilização de gás, né? Ou seja, eletrodo revestido, né? Seria proteção por meio de fluxo e não gasosa. Proteção por meio de fluxo. Então, pessoal, é muito comum para nós esse tipo de soldagem por causa da facilidade de você ir nos locais, né? Então, o pessoal que trabalha com calha, portão, manutenção à distância, utiliza muito essa soldagem aí, usando aquela... O pessoal chama assim vulgarmente de solda de alicate, né? Mas, tecnicamente, para nós, vai ser aqui soldagem por arco elétrico com eletrodo revestido. Beleza? Então tá aqui o nosso esqueminha básico. Uma imagem ilustrativa, né? Em que, diferente da abrasagem, a gente vai consumir parte do metal base, aquilo que a gente quer unir. Nós vamos também consumir o eletrodo, que geralmente é uma vareta, né? Preso no alicate. E nós vamos ter aqui uma proteção, né?
que não é gás, né? Como MIG, MAG, né? Mas ela é a evaporação do revestimento, que a gente já vai ver assim, o que compõe, né, o revestimento desses eletrodos, né? Então a alma, ela é metálica, né? Que é o que você está adicionando para unir as partes, né? E o que está por fora é uma composição química, né? Que tem diversas funções, né? A principal, né? Proteger da... Proteger de quem, pessoal? Essa atmosfera gasosa protege de quem? Quem que seria o vilão, assim, que a atmosfera visa proteger? A porosidade, professor? Sim, porosidade, mas, por exemplo, quem que está aqui ao redor que gostaria de atacar o metal líquido? O oxigênio que quer entrar no meio do circuito ali, né? Só oxigênio? Não, todos os gases, hélio, nitrogênio, hidrogênio. Qual que é o gás de maior composição do ar? Nitrogênio? Nitrogênio. Ele também ataca? Também. Ele participa da formação de escória dentro do cordão, dentro da poça. E o nitrogênio, ele também é indesejável. Inclusive essa atmosfera aqui, ela não tem nitrogênio na composição dela. São vapores orgânicos, né? Então é o oxigênio e o nitrogênio, ambos são indesejáveis aqui. Gera uma solda com pontos com escória e oxidação, onde inicia a trinca, né? Onde vai iniciar a trinca. Essa solda, pessoal, de eletrodo revestido, ela é para fins tipo brasagem, assim, estanqueidade, vedação, ou ela é estrutural? A maioria das aplicações que eu já vi é para estruturas, professor. Estrutural. Mas, por exemplo, se você quiser fazer um compressor de ar, você tem aquele cilindro central, desse que é soldar as calotas, assim. Você consegue uma estanqueidade com a solda de eletrodo revestido ou não? Tipo, que não vaze? Ar. Depende da espessura que o cara vai soldar, mas eu acho que eu já vi soldar tubulação com eletrodo já. Pelo menos inibir vazamentos. Não sei. Consegue? Isso? Depende da Consegue. espessura. Não, consegue, verdade. E claro que depois que você solda, você vai ter que fazer um teste, né? Um teste de estanqueidade. Tem várias formas, as mais simples assim, né? De você pressurizar e mergulhar, ou colocar espuma em volta do cordão. Desde as mais simples até as mais sofisticadas, né? Alguém conhece algum tipo de ensaio para porosidade de solda? Já ouviu falar? Professor, esse mês passado a gente fez um teste lá em umas rodas com um LP, líquido penetrante. Ah, sim. Fazer o teste da solda em si, né? Agora eu não sei se para tubulação é o mesmo. A gente analisou a solda de LP através do líquido penetrante, né? Exatamente. O líquido penetrante, ele revela pontos de fissura, né? Porosidade. Mais ou menos isso, né?
Isso mesmo, é isso que a gente estava procurando identificar no material lá. Aham, Mas só que a reação química dele é demorada. Não é sim, algo assim instantâneo. Tem que esperar o reagir. Pelo menos foi sim, dessa sim. forma que a gente usou lá. É verdade. São três Né? tubinhos, né? Isso. É o limpador, o penetrador, penetrante. O limpador ele desengraxa, tira a gordura. O penetrante é o vermelho, geralmente é vermelho, né? Que ele tem altíssima capilaridade, né? Penetra nos espaços assim que a gente nem imagina. E aí, por fim, tem o revelador, que é o pó branco, tipo um talco, que dele puxa assim, ó, o líquido que está nas fissuras, ele puxa e revela, né? Então, provavelmente, onde tem assim, Isso daí, mesmo. isso, onde tem essas marcas aqui, provavelmente tem chance de ser fissura, né? É isso mesmo. Porosidade, O revelador ali que mostra todo o caminho ali das discordâncias do processo ali, das trincas. isso. Tem mais algum que mostre falhas de difícil visualização a olho nu? De trinca, fissura, porosidade? Que vocês já ouviram falar? A olho nu eu não sei, professor, mas tem o de ultrassom também, né? Daí agora eu não sei se algum é perceptível a olho nu, né? Teste de trincas, coisa parecida. O ultrassom. A única questão é que o ultrassom ele é a partir de uma medida, né? É... Microporosidades para o ultrassom é mais difícil, assim. É a partir de uma medida em diante. Coisa de alguns décimos, centésimos de milímetro, assim, né? Agora tem um aqui, pessoal, chamado partículas magnéticas. Alguém já ouviu falar? O ensaio de partícula magnética? O ensaio de partícula magnética, você tem uma peça que você derrama sobre ela um líquido que tem partículas magnéticas assim de baixíssima granulometria e daí você aplica um campo magnético na peça. Daí forma-se linhas de campo magnético e as partículas se alinham, se agrupam nos pontos onde há fissura. E aí você joga uma luz, essa luz meio esverdeada aí, é uma luz ultravioleta, que daí dá contraste. E aí você sabe que naquela região você tem trincas ou fissuras. Esse ensaio ele tem a vantagem de não ser tão sujo quanto de partículas magnéticas, né? Líquido penetrante. A peça, depois que só enxagou a peça, ela está limpa. Não é destrutivo, você não perde a peça. Então, peças de custo mais alto. Ele é mais preciso. Um negócio que usa campo magnético, partículas, luz ultravioleta, tem que ser mais preciso, né? A cabine dele é uma cabine mais cara, né? É uma cabine assim, você enfia a cabeça lá dentro, né? Para poder enxergar. Tem um detalhe, né, professor? Desculpa interromper aí. Diga. Esse ensaio aparentemente está falando que é feito em uma câmara, né, uma cabine. Uma É cabine. levado no laboratório. Isso.
já seria mais complicado você fazer esse ensaio em campo, né? Levar essa cabine para campo ou numa estrutura montada. Daí o líquido penetrante seria mais recomendável, né? Ah, não. Agora você falou uma grande verdade. Até tem assim um aparato para você levar assim lá numa usina, lá numa turbina, o, um, um aparato para fazer o líquido partícula magnética, mas é mais difícil de usar, bem mais caro, né? Você está certo. O líquido penetrante, você pode ir a campo. Claro que você precisa assim. Ah, eu vou lá. Tem lá um trator quebrado lá no meio de uma mineração lá, numa jazida. Você precisa de um cantinho, né? Onde proteja do vento, né? Porque são sprays, né? Você precisa botar uns papelões do lado, né? Um cantinho você precisa. Mas, como você falou bem, é uma malinha, né? Uma malinha com 3 spray, papel toalha, né? Porque quando você aplica o vermelho, você tem que passar o papel toalha, né? Para tirar o excesso de cima e só ficar o que entrou na trinca. Bem mais prático mesmo. Verdade. Então aqui só um parênteses, né, pessoal? Que a questão da solda não se resume na solda, né? Às vezes você precisa ter certeza de que deu certo, né? Daí tem os ensaios, né? Os diversos tipos de ensaios. Então, beleza. Aqui a gente já deu assim uma primeira identificada aqui nesse nosso processo aqui. Ah, eu queria conversar com vocês. Esse processo de eletrodo revestido, ele é assim de alta produtividade? Eu quero produzir assim na automotiva, assim, peças por minuto, pancadão. É indicado? Na minha opinião, acho que não, professor. Por quê? Ah, veja bem, nota-se muito em solda em campo, né? Ou até mesmo em bancada e tal. O soldador tem que, né? É um trabalho manual, né? Pelo menos que eu presencio. E certo tempo tem que parar um pouco. Na verdade, tem algumas variáveis, né? Tem a amperagem da máquina, a espessura da chapa. Senão, né, tem que parar um pouco para não furar determinada chapa, tirar a escória. Eu percebo que é meio manual, assim, muito para uma linha de produção assim, automotiva. Automotiva utiliza chapa bem fina, né? Então, não Isso. sei, posso estar errado, mas na minha opinião, assim, não é apropriado numa linha de produção automotiva solda eletrônica. E ele tem alguma vantagem sobre as MIG, assim, TIG? Sabe que ele tem alguma vantagem? Não usa o gás, né, professor? Verdade. Viu, professor? É baseado no que o Júlio falou também. Só para adicionar mais, né, o argumento dele, na visão que ele tem, eu tenho a mesma também. Eletrodo requer um tempo para você, né? Você faz o cordão de solda ali, requer um tempo para que essa solda ali, esse cordão é um tempo de que você tem que ficar com aquela poça de solda, de fusão ali, tem que ficar um tempo ativo, né? Você não pode só encostar e querer passar rapidamente esse eletrodo, querendo otimizar o tempo, porque daí não vai dar fusão, né? Nas partes também. Tem tabela, assim, quanto tempo que tem que dar o contato do eletrodo, o cordão de solda, dependendo da espessura, o tempo que ele tem que ficar em contato ali, para que não grude e também para que solde.
Eu não tenho aqui é, alguma tabela específica disso, mas certamente tem muita literatura assim, falando de velocidade do movimento do operador, né? Conforme a espessura que você está unindo de chapa, conforme a espessura do eletrodo também, né? Com certeza. E até os próprios fabricantes têm, né? O eletrodo fino. O eletrodo fino, você vai ter um movimento mais rápido ou mais lento? Qual que seria um movimento mais rápido? Um eletrodo fino ou um eletrodo grosso? Qual que é mais rápido de você puxar o alicate? Pela minha vasta experiência em soldagem, quando eu sempre peguei eletrodo fino, a velocidade é maior, porque se você ficar muito tempo com ele, derrete muito rápido ali, né? Isso. Mas só que ele é mais superficial, não tem tanta capacidade de penetração, igual um eletrodo grosso ali, que você pode ficar mais tempo com ele, porque ele penetra mais, né? Vai daí das condições, né, do trabalho que você está querendo fazer. Ótimo, é isso mesmo. O eletrodo fino é para uma puxada mais rápida. Tem sim, os fabricantes até indicam nas tabelas de escolha, né? A ESAB lá, né? Escolha do eletrodo. E qual o eletrodo fino eu uso para uma chapa fina ou para uma chapa grossa? A concordância, professor, também acho. Eletrodo fino para chapa fina. Certeza, certeza. Então, tudo isso o pessoal já deu uma boa desenvolvida. Até a área de soldagem, ela tem o lado científico, a metalurgia, a eletricidade, a ciência dos materiais, e ela tem junto, assim, é uma das áreas que caminha junto, assim, a parte prática, né? É interessante, assim, soldagem, ela é uma área de conhecimento, assim, que a prática e a ciência, e a tecnologia, né? Elas andam assim juntas, né? O pessoal desenvolve um material. Exemplo, cada liga que vai ser lançada no mundo, alguém começa a pôr em escala assim, essas multinacionais, uma nova liga de aciaria, né? Mas já lança o eletrodo junto, assim. Eles já se conversam no ramo metal mecânico. É impressionante, assim. Toda nova liga metálica, não importa qual seja, quando é lançada assim no mercado, porque muitas já estão desenvolvidas e descobertas. Só não viraram ainda comercialmente viáveis por questões comerciais. Mas quando decide botar ela no, nos catálogos assim disponíveis para venda, já tem o eletrodo relativo lançado junto. É casadinho assim. Anda junto. O professor, Oi. surgiu uma dúvida, já faz tempo já que eu tenho essa dúvida, e agora é uma oportunidade. Hum. Ok, para a estrutura a gente está vendo aqui, né, nesse gap de tempo aqui, que com arco elétrico é mais para a estrutura. Mas eu noto que no mercado está existindo uma grande gama de polímeros, né? Tanto é que o pessoal está fazendo impressão 3D de muita coisa grande aí, coisas que precisam de resistência. Sim. E a gente não vai tocar, né, no ponto aqui de soldagem de polímeros, né? Somente o metal. Mas não está no nosso orçamento, mas isso não impede a gente reservar um tempo. Podemos falar sim. E é muito usado. Claro que não usa a eletricidade assim como no metal, né? Mas usa tipo ultrassom, né? Soldagem de polímeros, por exemplo, é muito ultrassom. E por temperatura, mas não eletricidade, né? Fricção, resistência.
Mas em questão estrutural, assim, não se compara, né? A soldagem de metal, né? Ainda não tem tecnologia suficiente para entrar em concorrência, né? Vai É, fazer uma estrutura de é, um projeto, por exemplo. é que como você falou bem aí, a soldagem, por exemplo, se o pessoal quer uma peça estrutural de polímeros, que existem muitas, né? Até a peça de motor já tem, prótese humana. O pessoal, como você comentou, um bom exemplo, 3D. O pessoal já faz a peça única. Faz a peça única, porque em linhas gerais, a solda em metais consegue uma melhor uniformidade do que a solda em polímeros, né? Se você pegar duas peças diferentes e unir por soldagem em polímeros, aquela interface ali ainda não tem assim uma resistência tão boa quanto o restante das peças unidas, né? Já no metal vocês lembram, né, que o problema não é a solda, né? O problema é a ZTA, né? Recordam da ZTA? Zona termicamente afetada? Isso. Então, por exemplo, deixa eu abrir maior. Ó, quando tem fratura mecânica, não é na solda. A solda é que nem quando quebra o braço, a perna, né? Dizem que no calo aonde calcifica, né, o osso do corpo, diz que ali pode quebrar o corpo inteiro, diz que ali não quebra mais, né? E a solda também. A solda tem uma excelente resistência. O problema é a periferia dela, a ZTA, porque vocês estão vendo a imagem aí, os grãos do metal estão com forma diferente ou igual ao material original? Diferente. Ele tá alongado assim, igual era o material original, ou ele tá mais esférico? Tá mais esférico, né, professor? Isso, ó. Então aqui, ó, a ZTA, a dureza e a resistência, lembrando de ciência dos materiais, ela tá a mesma ou ela tá inferior à resistência? Por estar um grão maior, mais esférico. A resistência e a dureza aqui. Interfere, professor. Pois onde está o grão mais curto, aí ela está mais duro. Onde está o grão maior, tá mais flexível. Isso. Essa interferência, né? Que daí dá esse problema. Isso, então a fratura, o rasgamento, entre aspas, né, é aqui na ZTA, né? Foi aqui que rasgou quando morreu Ayrton Senna, né? Que eles soldaram a barra de direção do carro dele, né? Daí, naquela pressa, né? Um dia antes da corrida, esqueceram que existem as ZTA, né? Altíssima vibração daquele carro, né? Alta potência, alta velocidade. Deu fadiga, iniciou a trinca aqui na ZTA, degolou a barra de direção, ele morreu lá o nosso Ayrton Senna. Então, é esse o problema Então a soldagem de metal, a solda aqui é excelente. Já nos polímeros não. Nos polímeros a solda não é excelente em polímeros, né? Não se consegue uma homogeneidade tão boa quanto os metais. Ainda fica uma certa interface, né? O pessoal prefere, por enquanto, eu quero fazer uma engrenagem, quero fazer um cabeçote de pistão, eu quero fazer uma peça de turbina. O pessoal ainda prefere
fazia peça única, né? Em 3D, injetada. Geralmente a injeção é moldada por polimerização com resina, catalisador. Então o pessoal põe a resina, o catalisador, às vezes põe a... Professor, Pode falar. mas na norma já existe na fabricação as peças que devem ser peças únicas e peças que admitem solda, ou isso é de acordo com a fabricação de cada fabricante, cada equipamento, daí ele vai passar pelo teste do Inmetro, que seja lá, e o pessoal vai determinar como que as especificações desse produto dele, ou já tem um determinado segmento, vibração, automóveis mesmo, eixo lá, não admite solda, é somente peça única, existe? Olha, tem normas sim, não é uma, duas, são muitas que tratam da questão resistência à fadiga, resistência à torção, à flexão. Tem as normas DIN alemã, as normas ISO, as normas STM americanas, a norma para aviação, norma para automobilística. Então tá dentro de muitas normas assim essa questão, mas o pessoal, tipo, a engenharia, a tecnologia parte assim. Se você pode fazer uma peça única, pois então faça. Se você não tem a opção, você precisa fazer uma emenda, uma solda, porque não consegue produzir ela ainda única, então, e você vai ter que unir, então o pessoal capricha no dimensionamento, né? Aquele coeficiente lá, né? O pessoal deixa a peça mais robusta, né? Ou põe carga. É muito comum o pessoal colocar fibra, né? Fibra de carbono, fibra de poliéster, fibra de vidro, cargas, né? Talco, que deixam o polímero com resistência mecânica superior. O Dá mais? professor, Oi. não, só para esclarecer, quanto lá aquela a minha interpretação lá que você perguntou se a solda eletrodo seria recomendado uma linha de produção lá. Ah. Então, na tua visão, seria, não seria? Se não seria, qual seria? Só Desculpe, pra... né? Você falou e acabei que eu fiz uma pergunta em cima, né? Não, eu, Não, eu concordei totalmente com você. Tanto é que você não vê solda de eletrodo nas linhas automotivas, né? É tudo MIG, Aham. porque ela não tem alta produtividade. Não tem. Mas ela tem vantagens assim de, por exemplo, nem todas as peças. Ó, para você fazer uma peça em escala na linha produtiva, você tem que ter o gabarito, né? Que Aham. aquilo vem rápido. Você pega a peça A, pega a peça B, coloca naquele berço, prende com os sargentos, né? Sabe o que é sargento? Sei. É aquele prendedor, né? Isso. É, uma vez quando eu era estagiário, o cara falou pra mim lá, viu? Vai lá e traga o sargento. Mas eu, estagiário, eles fizeram de propósito. Passei o dia. Quem que é o sargento? Quem que é o sargento? E o pessoal morrendo da risada. Mas o sargento é aquele prendedor, né? Fechamento rápido, né? Pra fixar a peça, né? Na bancada. Isso. Então você coloca a peça A, a peça B, prende, às vezes até prende pneumática, né? Aperta o botãozinho, tuf, ele prende pneumático as peças. E aí você vem com a tocha ali da MIG, né? Passa e às vezes tem cordões que estão robotizados já, né? Só tem um operador ali acompanhando ali na célula de trabalho, né? Então a MIG é bem fácil de automatizar a MIG, né? Mas assim, quem constrói peça para área de óleo e gás, área de é, açúcar, álcool, assim, refinaria,
quem monta indústria química, é tudo sob encomenda, né? Não é assim em escala. É um processo por projeto, né? Pegando a linguagem da engenharia de produção, né? Não é processo por por massa. Não é processo por linha ou massa. É um processo por projeto, né? Naquela classificação dos tipos de processo. Então, são projetos diferentes. Aí, assim, as peças são diferentes. Então, ninguém fica fazendo gabarito. Então, você tem que fazer peças sob encomenda. Daí, o eletrodo é uma boa solda, muito resistente. Muito boa solda do eletrodo. Então, eu concordei com você, Júlio. A, a solda de eletrodo não é de alta produtividade. É para projetos por fabricação por projeto. Ah, sim, então tá certo o raciocínio. Beleza, valeu. Concordei com você. Agora, aproveitando que você puxou essa pergunta, qual soldagem exige mais habilidade de operador? A MIG lá, com a tocha, ou a de eletrodo revestido? Professor, eu vou falar pelo que eu convivo na área. Hum. A mais habilidade é a TIG, né? TIG, porque Sim. na minha visão, ainda mais trabalhar com duas mãos, né? Uma vai depositando o material, a vareta, e daí a tocha, manusear lá, e daí Não, isso é verdade. tem que apontar lá o tungstênio lá e regular bem as saídas dos gás, né? Então, no meu ponto de vista, a maior habilidade que pede desde conhecimento técnico, né, de preparar os equipamentos até operar seria na TIG, né? Isso é verdade. Usa ligas não ferrosas, usa aço inoxidável. É material caro, né? Não dá pra estar errando com a TIG, né? Não dá pra matar muita peça Exato. com a TIG, né? Mas e entre a MIG, que vai o gás lá, que é usado na automotiva, e essa aqui, habilidade manual de puxada de cordão? A MIG é aquela que já tem um arame, né? Que vai uma pistola, vai apertando e já vai depositando o arame, né? Chama de tocha, né? Ela ele o gás sai aqui pela tocha e o arame vai saindo assim, vai Ah, alimentação não, mas automática. essa MIG é mais fácil, mais tranquilo. A eletrodo é mais mão aleatória, mão avulsa, mais habilidade. É porque ó, a própria máquina puxa o eletrodo para você, a própria máquina joga o gás para você. É, Então, você só tem que dar uma reguladinha inicial de amperagem, voltagem, mas isso é parâmetro de processo Isso. que você controla no início e manda bala. A Mas MIG assim, é mais fácil. ela é assim, manualmente, a própria tocha é mais ergonômica, né? Ela é manualmente, assim, muito mais produtiva e não exige tanto da pessoa. Agora, a solda de eletrodo, não é que seja o fim do mundo, mas ela, se veja, o alicate, assim, não é um negócio muito ergonômico. E a puxada aqui do cordão, geralmente são eletrodos espessos, né? O arame MIG é bem fininho, né? O eletrodo aqui geralmente é mais espesso. Geralmente são peças robustas, então você tem que ter uma constância na puxada, né? Para não dar assim muita
irregularidade na solda, né? Puxar muito rápido, pode ficar algumas bolhas, porosidades, né? Se você ficar muito tempo parado, cava demais, né? O metal base, né? Ele cava muito, fragiliza, né? Então, o treinamento, em geral, o treinamento do pessoal que vai trabalhar com eletrodo revestido exige um pouquinho mais do profissional. Mas acho que a TIG, como você falou, ainda ganha, né? Se tá com as duas mãos ali, né? A, o eletrodo, que gera o arco, né? A vareta, está com as duas mãos ali. A TIG é complicado. Material caro, né? Não pode estar perdendo. Legal, pessoal. Ô, Juliano, não tem ninguém na espera, né? Olha, professor, geralmente aparece aquele alertinho a lobby em cima ali das pessoas, dos participantes. Não tem ninguém não. Todo mundo que apareceu, eu fui clicando quando aceito. Próximas aulas a gente pode combinar, Juliano. Pessoa fica ali no lobby, manda um pix pra você. Aí você define uma taxinha aí, né? Não chegou o pix aí aqui ainda, pessoal. Não posso fazer nada, né? Mas sabe o que eu acho, professor? Por que eu estou aceitando? Porque na hora que eu fui entrar aqui, ele sugeriu automaticamente o e-mail do Outlook. Eu acho que quem tem o e-mail do Outlook está conseguindo ter, vamos dizer assim, privilégio de compartilhar com o administrador. Pelo menos lá na sim. fábrica, quando a gente entra, a gente tem o aceite, né? Mesmo não sendo o condutor do evento, né? Porque a gente está na mesma ferramenta no mesmo aplicativo de mensagem, né? Que é o Outlook. E quando tem os convidados externos, né? Que usam o Gmail, o Hotmail, eles não conseguem dar o aceite. Ah, entendi. Então você realmente está com a moral hoje, Juliano. Maravilha. Pessoal, então nós estamos falando aqui que essa nossa solda por eletrodo revestido, ela precisa de um arco, né? Elétrico. Então a gente precisamos gerar esse arco, né? E esse arco elétrico, ele é gerado em corrente contínua ou corrente alternada? Para eletrodo revestido, o que vocês acham que é a corrente? Não a que alimenta, porque a que alimenta hoje em dia tem até 220, né? Se liga em casa, né? Bem antigamente era trifásico, assim, né? Hoje não, né? Hoje você pode usar até em casa, né? A tua fonte para eletrodo revestido, né? Mas e a corrente que... Bom, tem a corrente que se alimenta aqui, né? Mas é que tá aqui no eletrodo. Eu acho que é corrente aí contínua, professor. Tanto é até acho que os cabos, né, tem o positivo e o negativo para você colocar, não é isso? Pois olha, eu fiquei surpreso. Eu achava que era só contínua, sempre achei. Mas não é que também é alternado? Tem as duas formas. Você que escolhe na hora que você vai comprar o equipamento. Interessante, né? Tem as duas. E daí, tipo, mas quando que usa contínua? Quando que usa alternada? Será? Ou tanto faz? O que vocês acham? Essa que é a minha pergunta para você, qual que difere? Eu sei que corrente contínua dá mais potência, né? A alternada perde um pouco de potência ali, né? Da corrente. Pois é. Olha, pessoal,
os fabricantes dizem que, dependendo do material base, que também é o material que faz a alma do eletrodo, tem material, tem liga, que vai melhor na contínua. É uma questão atômica. É questão de tabela periódica. E tem material que vai melhor na alternada. Então, conforme o material base e o eletrodo que é relacionado ao material, você vai preferir a alternada ou a contínua. E tem equipamentos que comutam. Tem equipamento que você compra, ele é só alternado, só contínuo. Mas tem equipamento que ele faz a comutação. Interessante, né? Claro que, por exemplo, o eletrodo, pessoal, a liga do eletrodo, ela geralmente ela é do material base, mas nem sempre. Nem sempre. Exemplo, alguns tipos de ferro fundido, veja que interessante. Alguns tipos de ferro fundido você solda com eletrodo de níquel. Níquel com algumas adiçõezinhas assim, mas é basicamente níquel. Ele consegue fazer uma boa união do ferro fundido. Que em geral o ferro fundido a gente sabe que é um materialzinho ruim de solda, né? Não é qualquer um não. Tem que ter uma boa habilidade para soldar ferro fundido e ajustar ali amperagem, voltagem, o eletrodo correto. E beleza, você está na tua casa lá, comprou uma maquininha de soldar, você vai reformar teus portões lá, você tem umas máquinas em casa que você quer você mesmo fazer manutenção. Você entra com 220, qual que é a voltagem que sai aqui no arco? Qual que é a voltagem que está produzindo o arco? Vocês acham? Como que é? Entrou com 220 volts, professor? É, De tensão? isso. Na tua casa, se ligou, 220, sai quanto aqui na frente? Não importa se é alternada ou é contínua. Quanto que sai de tensão para produzir o arco? Ah, eu acho que a tensão é mesmo, que oscila é a corrente daí, não é? Pois olha, a corrente sobe muito. E engraçado, a voltagem de trabalho é 50 volts, 40, 60, depende da máquina. E depende se é contínua ou alternada. Mas em geral é 50. Baixa, né? A voltagem. Baixa tensão para subir a corrente, é isso? Isso. A corrente é monstra. Corrente de alguns mil amperes ali. Violenta. Mas a voltagem é baixíssima. Interessante, né? A tecnologia da eletricidade, né? Para produzir o arco. Professor, você falou em eletrodos aí e tal, eu dei uma pequena busca aqui. Composição do 7018, 6013 e do inox, para mim só tem esses três tipos de eletrodos só. Eu uso o 7018, né, 7018 para chapa mais grossa um pouco, daí para chapa um pouco mais fina o 6013, daí o inox para chapa inoxidável. Para mim era só esses três, mas tem vários tipos de eletrodos? Nossa, entrar no catálogo da ESAB lá, tanto a bitola quanto a composição, toda liga tem seu eletrodo. Aço baixo carbono, aço médio carbono, aço inoxidável, não ferrosos. Eu não faço ideia da quantidade de... Entrar no site da ESAB, por exemplo.
É uma infinidade. Não sei se é o maior, né? Mas é um dos, né? Opa, acabei clicando aqui. Equipamentos para soldagem, sistemas consumíveis e solda. Daí tem arame para pôr nas máquinas, né? E daí tem eletrodo revestido, olha. Cada clique que nós der aqui agora tem uma pancada. Ligas de alumínio, aço baixa liga, aço carbono, baixo hidrogênio. Em tese, por exemplo, o de ferro fundido, ele tem que ter uma alta dosagem de carbono para se adequar ao fofo lá, o ferro fundido que você vai soldar, tem que estar compatível, ele tem que ter muito carbono na composição? Não necessariamente. Não necessariamente, Antônio. Até porque o carbono ele é um dos é o elemento que atrapalha a soldagem, porque o carbono o ponto de fusão dele é muito elevado, né? O carbono é quase o diamante, né? A fusão do carbono é altíssima, então ele atrapalha a solda, o carbono. Então eu estava comentando, tem algumas composições de ferro fundido que você solda com um eletrodo de níquel. Daí eles têm as grades aqui deles, ó. 9218, 9258 e assim vai. Então, o leque é grande. Ó aqui, ó, Antônio. Níquel-ferro é a composição desse 9258 aqui, ó. Ele serve para ferro fundido cinzento, maleável, nodular. Esses três. Mais ou menos assim que funciona o negócio. Beleza? Positivo, professor. Daí aqui, para a gente saber bem certinho a composição, a gente entra nas fichas técnicas aqui, ó. Ó, daí tem as correntes de trabalho, 135 amperes, é muita corrente. Pois na nossa casa, as correntes são na casa de... A casa inteira nossa não passa de 50, né? A casa inteira. Imagine 135 amperes num eletrodinho. Não sei se ele vai dar a composição exata aqui. Às vezes tem... até que tá dando. Composição química desse eletrodo, ó. 1% de carbono. Ó, bem pouquinho, né? 0,8% de manganês. 60% de níquel. E 0,85% de silício. É o que compõe a alma desse eletrodo. E os outros 27% não conta? O que é aí, professor? Ferro. Porque ele é níquel-ferro. Tipo assim, okay. ele só dá o que é o diferente. O que sobra é ferro.
meio que é um combinado do setor, assim. O ferro é o arroz com feijão. A mistura, né? Ele só dá a mistura aqui. Positivo. Beleza? Então tá aí, pessoal. Por isso que a gente não escuta falar muito de operador de solda morrer eletrocutado. Não é mesmo? Porque, primeiro, que a eletricidade busca o caminho mais atraente para ela, que é o terra aqui, né? O grampo é o terra, né? Geralmente o pessoal chama de terra. A eletricidade vai querer o terra, tipo um para-raio. E o corpo do operador está isolado, está de bota. Claro que se a pessoa pegar no alicate com uma mão e pegar no grampo com a outra mão, sem estar encostado na chapa, na peça a ser soldada, daí a pessoa vai ser o terra. Daí o negócio complica. Mas ninguém vai fazer isso, né? Não se escuta muito a pessoa fazer isso. E quem vai mexer com isso está orientado, né? Então você não escuta assim pessoas morrendo eletrocutadas na soldagem, né? Salvo aquela soldagem de salmoura, né? Acho que eu comentei com vocês ou não? Sim, professor, falou. Máquina de solda caseira. Aquela já morreu gente. Infelizmente o pessoal não tem dimensão do risco, né? Que ele quer regular a voltagem e a amperagem aproximando e afastando 2 fios descascados dentro de um balde de salmoura, né? Chega uma hora que eles se tocam, explode tudo. E aí pega na pessoa, ela morre junto, né? Então tá aqui, corrente alternada, baixa voltagem, alta amperagem. Então, pessoal, os tipos de equipamentos que você pode comprar pode ser o transformador, se você só vai trabalhar com alternada, o retificador, que transforma alternada em contínua, o gerador, que fornece as duas para você, comuta, né? Contínua ou alternada, e o inversor, que fornece a contínua. Mas a evolução nunca para, né, pessoal? Tem equipamentos eletrônicos, né? Que ele fornece tudo, né? Alternada, contínua. Então são equipamentos assim. Evolui muito essa área, né? Tecnológica. Consome cada vez menos potência e bem mais econômicos, pouco consumo de eletricidade, né? Mas então são esses 4 grandes grupos: transformador, retificador, gerador e inversor. Mas tem equipamento que é tudo em um só, né? Claro que dele vai ser um custo um pouquinho mais caro, né? Bom, aqui a gente já estava falando da alma, né? Que compõe o metal em si, né? E do que é feito então o nosso revestimento? Ele é uma composição. Ele tem elementos de liga, né? Elementos de liga é tudo que não é nem ferro nem carbono, né?
São os especiais, tipo níquel, manganês, cromo. É porque o revestimento acaba dando uma certa contribuição na composição química. Nem todo mundo sabe disso, né? Interessante, né? O revestimento, aquela capa que vaporiza, fica aquela fumaça em volta, ele tem alguns elementos de liga que participam ali do cordão, fazendo uma pequena adição para não empobrecer a liga, né? Não é que ele seja o responsável, mas às vezes é uma liga que tem esses elementos especiais, daí ele tá ali sim só mais para não perder tanto por causa da alta temperatura, não empobrecer o cordão, né? Os nossos aglomerantes são materiais orgânicos, né? Que, como o nome está dizendo, formam, né? Dão assim a consistência para que exista ali o revestimento. E tem várias outras propriedades, né? Eles não deixam assim, o revestimento pegar fogo, porque você não quer que o revestimento pegue fogo. Pode até surgir assim momentaneamente, né? Você quer que ele vaporize. É bem diferente, né? Você não quer que ele acenda. Senão ele vai carbonizar, né? Vai ficar preto ali. Não, você quer que ele vaporize. Então ele tem essa função anti-chama, né? Vamos dizer assim. Ajuda para que ele não pode lascar com tanta facilidade, né? Só de cair assim, não pode quebrar tão fácil, né? Ele tem que ser formador de gás, né? Por isso que não usa cilindro, né? Ele tem que formar ali o CO2, né? O CO2 reage, pessoal, com cordão? Solda? Dióxido de carbono? O CO2, ele ataca assim cordão? Mas o CO2 presente ali na atmosfera que está sendo feita a solda? Não. O CO2 apesar que tem na atmosfera, mas o CO2 que sai do revestimento, aquela fumacinha ali, aquela névoa ali em volta, ele ataca o cordão? Ou da atmosfera? Que a gente Eu acho que não, porque ele ajuda ali a fazer a escória, né, professor? Pois a temperatura ela deve ser tão grande lá que ele vaporiza, vai para o alto, né? Exatamente. O CO2 é um dos gases mais inertes que existe, assim. Ele é muito estável, assim, não reage com quase nada, né? Tanto é que as pessoas que morrem em banheiro com aquecimento a gás, quando foi mal projetado, ela não morre envenenada. É que o CO2 do ambiente expulsa o O2, ela tem sono, dorme e morre. Morre dormindo. Não é tóxico. CO2 não é veneno, não é tóxico. A pessoa quando morre asfixiada por CO2, ela tem sono, tontura, senta, dorme e morre. Então, ele é super estável, o CO2. Né? Na atmosfera, por exemplo, ele é um dos responsáveis pela camada de ozônio, mas na forma de... É um dos responsáveis pelo efeito estufa, desculpe. Mas na forma que ele é mesmo, CO2. Ele não muda para nada. E aí, pessoal, nesse nosso revestimento, além dos elementos de liga, aglomerantes, formadores de gases, tudo isso vai para fazer o revestimento. Ele tem também estabilizadores de arco. Eles ajudam a direcionar a corrente elétrica, né? Já que o ar é um baita de um isolante, né? E então você precisa ajudar o arco.
Então, titânio, potássio e cálcio ajuda a direcionar o arco, vai na composição do revestimento. Formador de fluxo e escória, né? Forma aquela proteção do cordão ali, dá o formato do cordão. E plasticizantes. Na hora de você fabricar o revestimento, que nem aquela... Não sei se alguém já fez bolinho de carne com gema e sem gema. Se ninguém mexeu ainda, tente fazer assim bolinho de carne caseiro, hambúrguer. Mais o bolinho de carne, né? Com gema e sem gema. Eu sou ruim de cozinha, mas eu vejo a minha esposa fazendo, né? Eu sou mais o provador aqui, né? A gema é a liga, né? Da união, né? Na hora de fritar, assim, o bolinho frita, beleza. Mas fala de comida nesse horário é dureza, né, pessoal? Mas vamos falar aqui no caso do revestimento, o plasticizante, na hora de você moldar ele em volta da alma, ele dá aquele formato cilíndrico, você consegue moldar ele, senão ele ia ficar muito assim, eles chamam de pulverulento, assim, muito arenoso. Se tenta moldar, ele esfarela. Isso chama-se pulverulento. O plasticizante deixa ele mais moldável. Então, pessoal, essa é a composição do revestimento. Elementos de liga, aglomerantes, formadores de gases. Veja quanta coisa vai, né? Estabilizador do arco, formador de fluxo e escória. E o plasticizante. Esse é um ponto que eu iria falar, hein, professor? Que tecnologia para fazer um eletrodo e é tão barato. Tecnologia tremenda. Pelo menos quando eu comprei, é muito barato o eletrodo. E você está falando uma grande verdade. E o pessoal, impressionante como a prática acompanha a tecnologia. Ele desenvolve assim uma alma, daí desenvolve um revestimento para aquela alma, e ninguém dá bola para o revestimento, né? Nem falam do coitado do revestimento, e ele tem uma importância enorme na qualidade do cordão. Tão importante quanto a própria alma, assim. É o tipo é a embalagem, assim, que é quase mais importante que o produto. É o tal do revestimento. E é tudo assim, desenvolve e testa, desenvolve e testa. Acompanha juntinho a prática com a tecnologia. Muito interessante. Pessoal que desenvolve isso daí estuda muito. Envolve física e química assim, violento. As temperaturas, as reações químicas, os vapores, os gases, a termodinâmica envolvida. Eu fico pensando mesmo para fazer a separação dos componentes, né, professor? Igual, por exemplo, o níquel, o cobre na porcentagem certa, ou até os gases mesmo, para você fazer a separação dos componentes e poder fazer o produto depois com a receita. Esse negócio é muito complexo. E é algo muito tecnológico mesmo. Não, veja o que é, né? Às vezes a pessoa que está soldando um portão em casa não imagina assim tudo que aconteceu ao longo da história da soldagem para ela estar ali com o alicatinho soldando o seu portão, né? Como é que pode, né? É interessante mesmo. Aqui mais uma imagem aqui mostrando bom, os EPIs, né, pessoal? A gente não precisa nem falar
a geração de fumos e vapores do eletrodo revestido. Não é que ele seja tóxico, né? Não é venenoso. Mas não é bom a pessoa ficar assim, respirando essa fumaça aí. Ela pode ter um processo alérgico, uma infecção, pode desenvolver doenças, né? Então, tem compostos químicos, né? Então, quando a gente vê assim, infelizmente o pessoal mais simples, né? Que trabalha assim com serviços domésticos, assim, às vezes eles não estão nem aí, né? Ele fica assim com o nariz em cima, assim, mandando ver na solda, respirando esses fumos aí. Então não é que ele não vai dar câncer, né? Não vai matar a pessoa, mas pode desenvolver doenças, né? Pulmonares, dor de cabeça, problemas na garganta. Então ele pode desenvolver doenças. Não é que a pessoa não vai morrer envenenada, mas não é nada saudável. Então, máscara. E não é aquela máscara. Detalhe, né, pessoal? Vocês que são do mercado de trabalho sabem, né? Aquela máscarazinha branca ajuda na soldagem? Aquela branca? Qual a máscara branca, professor? Aquela A máscara do. que o pessoal usa para poeira. Aquela PF50 lá, coisa parecida? Deixa eu pegar aqui. Máscara. Depende. Esse que o pessoal tá usando pro Covid também? Aham. Então, acho que PF2, se não me engano. É isso mesmo. Resolve essas máscaras para pó, Ajuda bastante, professor. mas ela é a ideal? Máscara para Ó, pó. eu vejo muito soldador na área que, além da máscara de solda, né, utiliza essa máscara com filtro aí também para ajudar nas partículas de metal que levanta, né? Principalmente trabalhando com lixadeira ao mesmo tempo. Exatamente. Porque o interessante é que ela tenha, pessoal, uma camada de carvão. O carvão, ele tem uma propriedade que chama-se adsorção, com D mudo. Adsorção. Alguém já viu a avó colocar pedaço de carvão dentro da geladeira? Ou não? A avó e vô pôr carvão dentro da geladeira? Eu não, professor. Explica aí o motivo, hein? É o seguinte, interessante, os antigos sabiam de coisas. Existe uma propriedade química chamada adsorção, que alguns elementos têm, que é de atrair moléculas e impregnar elas na superfície. Eu tinha uma avó paterna, falecida, que colocava carvão dentro da geladeira, assim, um pedaço de carvão, para tirar o cheiro da geladeira. E tirava. Por quê? Porque o carvão é um dos melhores adsorventes. Não é absorvente feminino, é adsorvente com demudo. Os vapores são atraídos e ficam impregnados, né? Então, máscara para soldagem, pintura, solvente, tem que ter uma camada de carvão ativado. O que é carvão ativado? Carvão moído e isento de... passou por um forno, né? 400 graus para deixar a superfície livre de qualquer impregnação. E eu me lembro que quando eu era mais jovem, assim, faz pouco tempo, assim, quando eu era piá, assim, isso foi ontem, tinha, assim, um sachê, assim, de plástico, industrializado, com carvão em pó dentro, para pendurar dentro da geladeira, para tirar o cheiro. Nunca mais vi aquilo. Então, pessoal, quando se for usar, ou quando for orientar algum colega, colaborador,
que está trabalhando com vapores orgânicos, solvente, fumos, fuligem, vapor de solda, qualquer tipo de vapor orgânico, querosene, gasolina, não adianta aquela mascarazinha branca de poeira. Só adianta se tiver carvão ativado dentro. E não existe outra coisa melhor. É o carvão ativado, é o carvão mesmo. E daí quando o carvão, por isso que tem validade os filtros, né? Quando fica impregnado de vapor, só tem um jeito de ativar de novo. Botar num forno a 400 graus. Mas ninguém vai fazer isso porque os filtros têm tecido junto, né? Daí tem que jogar fora e pegar outro. Mas se desse para o jeito de recuperar é esse, né? Se pega o carvão, põe num forno a 400 graus que todo o vapor vai para a atmosfera e o carvão fica com a superfície limpinha, né? Pronta para atrair moléculas orgânicas. Beleza? Beleza, professor. Pessoal, o que eu queria propor de atividade para vocês seria o seguinte: você escolher algum material para soldar. Você escolhe. Pode ser algo que você já viu no teu trabalho, pode ser algo que você pensou em fazer, e daí você achar o eletrodo em algum catálogo de fabricante. Não existe só a ESAB, não, tem um monte, tem vários, né? E daí você colocar as especificações do eletrodo, a alma dele e o revestimento. Seria, e se você puder colocar assim uma estimativa lá dos parâmetros de soldagem para aquele material básico que você está escolhendo e para aquele eletrodo. Tipo, quanto de amperagem e quanto de voltagem. Vocês acham que é possível? Senhor, só com relação aí que você falou de amperagem e voltagem, não entendi essa parte. Tipo, que quando você vai fazer uma soldagem, vou soldar ferro fundido. Eu vou usar aquele eletrodo que a gente está vendo já hoje da ESAB lá, que acho que é 9258, né? Que é níquel e ferro, parece. Ele indicava lá na tabelinha lá do fornecedor qual que é a amperagem e a voltagem, se fosse corrente contínua e se fosse corrente alternada. Não sei se eu estou com ele aberto aqui, peraí. Ó, conforme a chapa, a peça que você vai fazer, tem uma corrente e uma tensão indicada. Seria mais ou menos assim. Então você escolher um material e uma espessura de material e já escolhe o eletrodo, a tensão e a amperagem que você vai usar, pegando de catálogo de fornecedor. Eu usei ESAB, mas eu não ganho nada deles, viu? Tem vários outros, assim. Tem muitos conhecidos no mercado, assim, internacional e nacional. Ok, professor, você vai colocar lá na atividade todos os tópicos que você quer dela, todas as descrições? Vou colocar. E vou colocar também um material que eu estou folheando aqui agora, que ele traz recomendações assim, um pouquinho mais técnicas assim, ó.
para assim, se você quiser aprofundar, né, os tipos de eletrodo assim, um pouquinho mais técnico, o rutílico, o básico, o celulósico. Caso você queira assim um dia fazer um trabalho mais aprofundado de soldagem, né? A classificação AWS, né? Da Sociedade Americana de Soldagem, os principais grupos da AWS, assim, das ligas que o Antônio estava até comentando já hoje, né? O que quer dizer os códigos, né? Conforme a AWS, aquele código que a gente viu lá já hoje, ele é o código rápido de fornecedor, mas existe o código internacional, né? Ele tem uma sequência de dígitos, aqui está o significado dos dígitos, o que quer dizer. Até em relação à posição de soldagem, né? Se ela é horizontal, vertical, sobre cabeça. Tem um dígito que quer dizer ali se a corrente é contínua, alternada. E a resistência da solda é o dígito. Deixa eu achar aqui. Os dois primeiros dígitos é 1000 PSI, Pound Square Inch, libra por polegada quadrada, né? São os dígitos do grupo 2, assim, ele diz a resistência. Então, a área de soldagem, né, pessoal, ela parece que não termina, né? E aí tem um dígito lá que quer dizer o tipo de corrente, o tipo de arco, o tipo de revestimento. É bem vasto assim, e quanto mais você quiser se aprofundar, mais informações técnicas vão ter. Esse material que eu estou folheando aqui agora eu também vou pôr lá para vocês. E a atividade. Mas resumindo, a atividade é você escolher um metal base e achar o eletrodo num catálogo de fornecedor. Qualquer fornecedor que você queira. Às vezes você tem até alguma situação do teu trabalho lá que você queira aproveitar para investigar. Professor, só me responde a última dúvida. Diga. No trabalho em si, eu condiciono a amperagem de trabalho que vai fazer, digamos assim, o derretimento do eletrodo de acordo com o eletrodo que eu vou trabalhar, não com a espessura de chapa que eu estou trabalhando, é o casamento das duas. Porque como é que está o mundo hoje, né? Como avançou muito assim a história da soldagem, as empresas que desenvolveram os eletrodos, eles já fizeram isso para você, né? Então, o preço que se paga hoje do eletrodo, você não está pagando só o eletrodo, você está pagando a pesquisa que foi feita, né? Então, você viu que ele deu aquelas faixas lá, né? Pegue o eletrodo níquel-ferro e trabalhe de 90 a 105 ampere e de 40 a 60 de voltagem. Então, você já parte disso. Na tua máquina, você seta isso. Daí, de repente, assim, você começa a soldar. Tá furando demais, assim, a peça. Você dá uma baixadinha na amperagem. Nossa, mas não tá dando fusão. Você aumenta um pouquinho a voltagem. E quem vende a máquina, hoje, também já te ajuda assim. Ele te dá uma tabelinha, né? Quer ver? Ó? Deixa eu compartilhar de novo. Quem vende a máquina te dá, assim, boas ajudas de regular. Eu tenho uma tabelinha no final aqui, ó, de falhas, tipos de falhas. Quando a superfície está irregular, quando tem mordedura, quando tem mordedura, assim, né? Poros. Mordedura é quando está, assim, consumindo muito metal base, né? Quando tem escória excessiva, então essa tabelinha aqui eu tô pondo para você, é boa para você ter, ó.
Mas os fabricantes de máquinas, eles te dão assim dicas assim, conforme esteja a solda, o que você deve ajustar, se é mais a voltagem ou é mais a amperagem. Então você vai unir as dicas do fabricante do eletrodo com as dicas do fabricante da máquina. Mas daí você vai fazer o teu ajuste fino. Daí é experimental. Vamos fazer uma peça com 100 ampere. Beleza. Agora vamos fazer uma peça com 90 ampere. Ó, fica melhor. E assim você constrói o teu padrão operacional para aquela peça, para aquela espessura, para aquele material. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, deixa eu ver se eu aproveito aqui a presença ilustre de vocês aí. Vou fazer uma chamada online, pode ser? Topam? Sim, professor. Então, só abrir aqui cadê nós aqui? 24 hoje. Tá aí a Ana? Presente, professor. A Ana presente. O Antônio, será que o Antônio tá aí? Não me lembro do Antônio hoje. Presente, professor. Ah, Antônio. Pera aí, pessoal, deixa eu... quando eu compartilho a tela não aparece a minha câmera para vocês aí, por sorte de vocês, né? Não ficam me vendo. Aristeu? Aqui, professor. Beleza. César? Flávia? Eu tô aqui, professor. Gabriel? Presente, professor. Gabriele? Glauciele? Hermano? Professor, a Glauciele tá aqui. Cadê? É você? Isso, Alô? É você, Glauciele? isso, professor. Beleza. Professor, daqui também. Hermano, professor. O homem o cavaleiro solitário lá do perfil, né? Humilhou, cara. Fotono. Cavaleiro solitário. José Eduardo? Tô aqui, professor. Juliano? Presente, professor. O chefe da reunião de hoje. O homem que deixa entrar e deixa sair. Júlio? Tô fora, professor. Presente, professor. Kelvin? Eu, professor, tô aqui. Quase que tem nome de professor da FATEB, né? Kelvin. Quem sabe, né? Quase, né? Mas por que a FATEB não pode ter um Kelvin, né? Já que tem um Kevin, né? Pode ter um Kelvin também, É que né? daqui eu... Porque, Vai que me empolgo, né? claro. Kesley? Presente, professor. Beleza. Luiz Gustavo? Presente, professor.
Ó, só pelo teu nome, cara, você é um cara assim, altamente qualificado. Só pelo teu nome. Matheus. Murilo. Presente, professor. Beleza. Pablo. Pedro. Rian. Tô aqui, professor. Beleza. Victor. Hugo. Tô aqui, professor. Wesley. Presente, professor. Beleza. Salvar. Beleza, vocês estão salvos. Aí. Maravilha, pessoal. Agradeço a presença, a participação. Boa semana. Sucesso aí nas lutas do dia. Valeu, professor. Igualmente. Abraço a todos. Valeu. Obrigado, professor. Igualmente. Valeu, professor. Boa noite. Abraço. Valeu, valeu. Deixa eu ativar minha câmera aqui. Falou, professor. Até mais. Obrigado. Até mais. Valeu. Abraço a todos. Até mais, professor. Valeu, Juliano. Obrigado. Boa semana. Disponha.